Eu tenho rinite também, né? Aí complica a vida. Não sei que você tem rinite também. Rinite Até você complica muito. tá com a voz também. Muda o tempo, né? E, pô, terrível. Minha história com a rinite é muito engraçada, né? Eu tinha uma aula de educação física lá na Bahia, quando eu fiz universidade, que era 6 da manhã. E para quem tem rinite, 6 da manhã é um momento muito crítico, né? Aí eu faltei um monte de aula, mas era o seguinte, acordava, morava sozinho já também, aí eu acordava de manhã destruído, aí não ia para aula. Aí dava tipo meio-dia, estava assim um pouco melhor. Aí acordava destruído, não ia para aula, meio-dia estava um pouco melhor. Aí eu fiquei pensando que eu estava com uma gripe psicológica. Aí eu fui no médico, né? Lá na Bahia tem o serviço médico da universidade. Lá para você pedir atestado para prova, para falta, você tem que ir no médico da universidade. Caracas. É, Se tivesse aí, não, hein? pô, se a moda pega. Aí eu fui lá no médico, aí contei minha situação que precisava de um atestado para justificar minhas faltas, mas que achava que não sei se ele podia dar, porque eu não sabia se era gripe de verdade, parecia psicológico. O médico morreu da risada, porque era rinite, eu não sabia que existia rinite na época. Caraca. Eu falei, pô, Eu tô cara, vendo com respeito. é. Eu falei, pô, cara, eu não entendo, porque eu acho que é um negócio psicológico, porque acorda de manhã destruído, gripado, meio-dia a gripe some. É. E lá o serviço médico ainda tem outra coisa. Se você está doente no dia. Na minha época, né? Hoje a universidade cresceu muito, não sei como é que é. Você formalmente teria dia de prova, você teria a obrigação de avisar o serviço médico da universidade, que poderia ir te visitar. E realmente, de vez em quando, ia visitar o aluno para ver se ele estava. Como diz minha prima, se ele estava doente ou se ele estava de presepada. Caraca, muito, Era muito bom. legal, porque o serviço médico tinha esse papel, mas o outro papel dele era ele atendia os alunos com algum problema. Né? Eu mesmo fui algumas vezes lá no serviço médico, tinha o serviço odontológico também bom. Eu nunca fui, mas vários colegas meus fizeram tratamentos longos lá na UFBA. Então vamos lá, galera, gravar. Opa, está gravando? Caraca. Estava gravando esse tempo todo ou eu comecei agora? Acho que estava, né? Acho que tava já. Não, professor, você começou agora. Seu Foi? voto. Uhum. Ele parou. Beleza, Jasmine, valeu. Então, vamos começar agora a formalizar os conceitos em mecânica dos fluidos. A gente discutiu muita coisa aí qualitativamente, agora a gente precisa transformar em equações matemáticas capazes de descrever situações genéricas. Aí o primeiro conceito que a gente vai discutir é o conceito de tensor, em particular em busca do tensor-tensão. Um tensor é o resultado da interação entre dois vetores, mas que a gente guarda a informação dos dois vetores. Quando a gente fala assim, que V é igual um Vx, um Vy, um Vz, isso aqui é uma forma de guardar a informação. Na verdade, V é Vxi mais Vyj mais Vzk. Né? Então, a informação é guardada dessa forma, para a gente não precisar escrever essa soma vetorial aí frequentemente.
O tensor-tensão que a gente vai discutir, né? Ele é um tensor resultante da atuação de uma força em uma área. Eu não sei se no curso de cálculo de vocês, provavelmente vocês viram isso, que uma área ela pode ser representada pelo vetor normal à área multiplicado pelo módulo da área. Por exemplo, ΔS, essa área aí, vai ser um módulo, que eu vou chamar de ΔS sem nada, que multiplica essa normal aqui. Certo? Vetorialmente. E essa normal, aí vou chutar aqui, não é assim, né? Ela pode ser decomposta. Vou escrever assim, que pelo menos fica NXI, que é a componente X da normal, NYJ mais NZK. Por que isso? Porque a área ela não tem só tamanho. A gente tende a ver uma área como uma coisa que tem tamanho, mas a área não tem só tamanho, a área tem orientação. E essa orientação ela é registrada pelo vetor normal. Veja o comportamento da atuação de uma força F nessa área aqui, que tem esse vetor normal, é completamente diferente do comportamento da força F aplicada nessa área com esse vetor normal aqui, concorda? Sim ou não? Né? Então, a gente precisa de um pouco mais do que o tamanho, né? A área, a gente caracteriza ela por um número seguido de unidades, obviamente, mas não é suficiente. Então, beleza. Esse vetor normal ele pode apontar para dentro ou para fora, não tem problema da área, né? Quando a área é aberta. Mas se a área for fechada por definição, né, convenção, esse vetor ele aponta sempre para fora da área. Isso aí eu acredito que vocês viram no curso de cálculo. Agora a gente precisa definir o tensor-tensão. Vou botar aqui um slide. O tensor-tensão na verdade, a tensão que a gente precisa definir, ele é o resultado da aplicação de uma força vetorial sobre uma área. Aí, veja, e a gente até definiu em termos escalares, né? Mas veja, a força, você pode escrever e a área também você pode escrever aí, veja, já que eu posso decompor minha força em 3 elementos e minha área em 3 elementos, eu posso me perguntar, por exemplo, qual o efeito do componente X na área. Aí eu vou ter uma interação da força X na área total, né? Na área X,
vou ter integração da força X na área Y, do componente X na área X, na área Y e na área Z, e posso fazer essa pergunta para os 3 componentes da área. Valeu, Guilherme. Boa sorte aí na consulta, espero que esteja tudo bem. Eu lembrei aqui do caso de um aluno da gente que fez uma cirurgia no semestre passado, né? Negócio de saúde é uma droga. Veja. Valeu, Guilherme. Beleza? Vocês concordam? Ah, que bom, Guilherme. Vocês concordam que eu posso me fazer essa pergunta? Concorda, Lívia? Qual era a pergunta mesmo? Ia perguntar agora. Então, qual a pergunta? Veja. Para eu saber, Para eu saber o efeito de F em A, a pergunta é qual o efeito de F em A? Qual é o efeito do F em A? A tensão, a gente definiu que é uma força dividida pela área na forma escalar, né? Aí suponha que eu tenho uma área assim e tem uma força também inclinada. Então, essa força ela tem componente x, y, z e a área tem componente x, y, z. Eu pergunto, eu quero calcular para essa aqui força vetorial dividido por área vetorial. É uma operação vetorial hipotética. Essa aí. Para que eu faça isso, eu devo calcular. Aí vou fazer. Então, para eu saber o efeito da força sobre a área, se eu puder decompor o vetor força em 3 elementos, o vetor área em 3 elementos, eu posso obter o efeito total fazendo o efeito elemento a elemento, concorda? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó. Se eu quero calcular isso aqui, fazer elemento a elemento. Concorda que é uma maneira razoável de eu buscar esse efeito aqui? Então, aí eu... Hã? Você disse que eu concordo. Concorda, né? Então, aí é mais razoável ainda se toda vez que isso aparecer, eu organizar isso em uma matriz. Né? Porque aí vai ser como o vetor. O vetor ele é organizado no vetor linha, coluna, desculpa. Que eu já sei de antemão o efeito de cada componente. Vx é a velocidade x na direção x, Vy é a velocidade y e Vz na direção z. Esse cara aqui, o primeiro elemento
da matriz é a razão entre o componente x da força aplicado na área, no componente x da área. Certo? E assim sucessivamente. Esse aqui é o lendário tensor tensão. Que registra a razão entre os componentes da força e os componentes da área, componente a componente, em coordenadas cartesianas. Ele é definido formalmente dessa forma. Para que seja em um ponto, para que seja possível ponto a ponto, né, para que isso aqui seja x, y, z. Horrível isso aí, né? Não foi uma boa ideia. A área tende a zero, né? Para que seja definido em um ponto. E em cada elemento desse, entre txx, é a força, ou delta força, aqui é a mesma coisa, x aplicado na área x. E assim sucessivamente. O tal xy aqui é a força y aplicada na área x. Eu não sei se eu usei essa convenção ali em cima, mas existe uma convenção nos livros que a gente usa, né? A maioria deles, pelo menos, infelizmente, não é uma convenção que é usada amplamente, né? Sempre que você pega um livro assim, que tem esses tensores, você tem que ver a conversão. É que cada elemento é o plano onde é aplicada a força e a direção da força, do componente da força. Então, sei lá, o tal z x vai ser no plano z, ou melhor, o elemento que tem a direção z, e a força, o elemento que tem a direção f. Beleza? Então, se a gente colocar isso aqui em 3 dimensões agora, né? Aí todo o livro de mecânica do fluido tem essa. Isso aqui é uma coisa muito chata, né? Isso aqui são as direções positivas do tensor-tensão. Né? Porque a gente viu que ele é uma matriz. A matriz pode ter um elemento positivo ou um elemento negativo, certo? Certo. Então, veja. A direção positiva depende da direção do plano. Esse plano aqui é o plano cujo vetor normal tem a mesma direção do eixo x. Seria o vetor i. Então, a direção positiva dele, dos tensores, coincide com a direção positiva cartesiana. Agora, se a gente pega esse outro plano aqui, o vetor normal dele é menos i. A direção positiva dele, do tensor, aí ela é oposta à direção cartesiana. Por exemplo, suponha que eu quero representar esse tensor, esses elementos aqui do plano X, e que tudo é zero. Tudo é zero, só vai ser esse cara aí. Então, eu quero representar
Aí vou pegar aqui a matriz para facilitar para a gente. Então, vai ser um plano X, né? Então, só vai ser essa linha aqui. Todo o resto vai ser zero. Não vai ser bem zero, mas nesse momento didático podemos fazer isso. Num problema real tem umas restrições, mas nesse momento aqui vamos admitir que seja. Aqui também no plano Y não vai ter nada. E veja, esses tensores aqui, vamos dizer que cada um tem um valor de 1 Pascal. Lembre-se que cada elemento, chamar de J, é uma força J no plano I. Então, isso aqui tem dimensão de força, Newton. Isso aqui tem dimensão de área. Dimensão de área é unidade de metro quadrado. Dimensão de força, unidade de Newton. Então, isso aqui é Newton por cada elemento dele. A unidade dele é Newton por metro quadrado no SI. Então, esse tensor ele seria representado dessa forma. Veja que a direção positiva dele ela é oposta ao eixo coordenado. Se esse aqui fosse zero, esse aqui fosse zero e esse aqui fosse menos 1. Veja que ele está apontando para cima, menos 1 Pascal, né? Então, ele é negativo. Então, aqui seria menos 1. Isso aí é uma coisa meio chatinha mesmo, porque é uma novidade, né? Mas vocês vão aprender. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui são os dois tipos de tensão definidas. Então, veja, a gente está trabalhando com essa forma aqui, tal e J. Se I for diferente de J, por exemplo, tal XY, tal YZ, essas tensões são o quê? A gente pegar aqui tal XY é o plano X, esse cara aqui, e a força na direção Y. Então, você tem uma força nessa... Aí, aqui, a gente tem esse tensor, que ele é resultado de uma força nessa direção, no plano que tem essa direção. Então, é uma tensão que é cisalhante. Certo? E quando I é igual a J, aí seria... esse caso aqui, né? XX, ou esse caso aqui, YY, ZZ, né? São as tensões de compressão ou de extensão, mas que a gente chama de forma geral de tensões normais. São as tensões na direção do plano. Ou são as tensões resultantes da força na direção do plano. Normais, né? E a gente representa por sigma normalmente. Sigma II, que é igual a sigma XX. Esse é um negócio meio chatinho, assim, que eu vou pedir que vocês deem estudada. Por que é chatinho? Pelo menos para mim, quando eu aprendi, né? Porque a gente está muito viciado em vetor. E
E a gente vê esse sistema de coordenada cartesiana e quer que o tensor se comporte como um vetor. Mas ele não é um vetor, é como se fosse um sistema 9-dimensional, né? que são 9 posições da matriz, mas que é aplicado no sistema cartesiano. Beleza? Beleza. Beleza. Então, para finalizar nossa aula hoje, a gente vai fazer um exercíciozinho aqui, que é o seguinte: como é que esse reômetro, né, o viscosímetro, ele consegue medir a viscosidade? Aí vamos botar aqui duas transparências, apagar aqui essas. Não precisa apagar, não. Vamos lá. Veja. Aqui, pegar aquele cara ali. É exatamente essa geometria aqui do reômetro. Essa geometria tem nome. É chamada, apesar de ser um círculo, é chamada para placa paralela. E essa placa, ela obviamente gira aqui dentro. Como esse exemplo aqui, com a camada interna de fluido. E a gente quer saber como a gente pode medir viscosidade nesse problema. Então, a gente tem um fluido aqui. Temos uma placa metálica, que foi apresentada na fotografia. E aqui uma haste, que faz essa placa metálica girar. Veja, nesse sistema, em um movimento circular, a gente não consegue medir força, né? A gente mede o que? Torque, que é o produto da força pelo braço de alavanca, né? Ou como é que é a distância do eixo ao ponto que está fazendo a força, né? Seria o torque. Então, você tem aqui essa haste está se movendo. E esse fluido aqui embaixo, ele está oferecendo a resistência. Eu posso impor uma velocidade, medir o torque, eu posso impor o torque e medir a velocidade. Vocês concordam que se eu colocar água ou mel, a força ou o torque, né, que é o adequado, vai ser diferente para a mesma velocidade de rotação? Acho que vai ser sim. Sim, né? Beleza. Então, o torque... Veja, o torque... Aqui agora a gente está olhando só o fluido de cima. A gente pegou essa geometria aqui, essa figura como se fosse 3D. Estamos olhando ela de cima e tiramos a haste. Estamos vendo só o fluido. O fluido, ele tem essa geometria, na verdade, ele tem simetria radial, ou seja, para o mesmo raio, as propriedades e a força aplicada pode ser considerada a mesma. E outra coisa, o torque, ele depende da distância desse elemento. Veja, se eu estou girando um disco desse tamanho aqui, o torque é diferente de eu estar girando esse disco desse tamanho. Então, claramente, tem
uma dependência do torque com o raio, concorda? Sim. Então, o torque, chamei de M, ele é a força, vamos supor que eu estou impondo a força realizada pela distância, multiplicado pela distância, ou a força necessária. Só que a força, o que a gente viu? A força aí é a resistência do fluido, porque eu vou aplicar uma força para, sei lá, girar a uma rotação por segundo, vai ser exatamente a força que o fluido resiste à rotação de 1 radiano por segundo, sei lá. Certo isso aí? Ou mais ou menos? Certo. Né? Porque quem está oferecendo a resistência é o fluido. Então, essa força ela é dada pela equação do fluido. Vai ser a tensão que eu estou aplicando multiplicado pela área, isso vai ser a força, multiplicado pelo raio, que é a distância. Só que eu preciso fazer isso elemento a elemento. Então, eu vou diferenciar isso aqui, né? A derivada disso aqui é uma técnica muito usada para termodinâmica e mecânica do fluido, né? É a derivada total. O que vai ser isso aqui, né? Antes da gente chegar ali. dm, m é isso aqui. Então, dm vai ser igual para cada elemento, né? Vai ser igual o torque, a tensão em cada elemento, vezes a área do elemento, vezes o raio. Beleza? Que é o torque nesse elemento aqui agora. Esse elemento aqui, ele tem área dA. Eu aplico uma tensão tal. Então, a força para gerar esse elemento é tal dA. Por que eu posso fazer isso aqui? Porque a tensão ela vai ser uniforme aqui nesse elemento. Eu estou admitindo que a tensão é uniforme nesse elemento. A tensão no plano, né? E o plano sempre vai nos dar uma pista muito boa. A tensão ela é a viscosidade vezes a velocidade de deslocamento da placa dividido pelo gap. Como esse elemento é um elemento infinitesimal, todo ele se move à mesma velocidade. Então, por um elemento infinitesimal de área dA, eu posso falar que a tensão ela é uniforme e constante nesse elemento. Beleza? Sim ou não? Beleza. Beleza? Beleza. Essa é a hipótese importante. Aí, porque se não fosse uniforme, eu ia ter que diferenciar isso aqui. Ia ter um outro termo aqui. A, R, de tal. Né?
Aí, como a tensão é uniforme, esse termo aqui não existe. Lembrando, né, a diferencial completa, né, se a gente tem uma função qualquer, sei lá, f de x e y, a diferencial completa, df, seria dm, é igual a d de f, d de x, dx, mais d de f, d de y, dy. Nosso torque, vamos é tal, a. R, a posição ali é fixa, né? Então, seria dm, seria um diferencial de torque, é um tal dA mais um A de tal. Mas como o tal é uniforme no elemento dA, né? Nesse elemento aqui, pá. No elemento dm. Beleza? Sim. Então, beleza. Então, a gente já tem aqui que dm é isso aqui. Concordamos nisso. A área do elemento infinitesimal é tranquila, né? Vocês fizeram isso aí milhares de vezes em cálculo. É 2πr/dr. Agora, veja. Eu preciso de uma aproximação. Eu tenho agora que dm é igual a tal dA vezes R. Eu preciso de uma equação para tal. Como tem um líquido ali dentro, eu sei que tal é μ dV. De um líquido entre uma placa se movendo e uma parada, né? dV de R, né? dy. Sempre a velocidade aqui na direção do movimento. Veja, aí de novo eu vou admitir que o perfil é linear. Então, isso aqui vai ser μ ΔV dividido pelo gap, ΔY. Então, μ vezes a velocidade da placa de cima, na direção R, dividido pelo gap, que é H. Essa velocidade linear, VR, é igual à velocidade de rotação vezes a posição do elemento. Ou seja, um elemento aqui, ele gira a uma velocidade linear muito menor do que um elemento aqui. Concorda? Sim, sim. Sim, né? Então, beleza. Então é isso, né? A velocidade da placa superior é gama R, né? Porque gama não se ômega. Ômega R, né? Ômega é a velocidade de rotação, mais a velocidade linear, depende do raio, e da placa inferior é zero. Então, eu calculei aqui como tal, é a viscosidade vezes a velocidade de rotação angular, né? Dividido pelo gap vezes o raio. E agora eu tenho aqui a equação diferencial. Quando eu substituir o tal aqui nessa equação. É tal vezes o elemento de área vezes o raio. Aí eu incluí a equação de tal, incluí a equação do 2πr/dr, multipliquei por R e fiquei com essa equação. Aí, para obter a força, ou melhor, o torque que o reômetro mede, ele é integral de todos os elementos de fluido na placa, daqui até a ponta da placa. Aí, se eu integrar isso aqui, eu obtenho que o torque... Valeu, Lívia. Tranquilo. Já estou fechando. 2 minutos, pessoal.
o torque, se a gente integrar, vai ser 2π vezes a viscosidade, vezes a velocidade de rotação, vezes o raio da placa, né, que é esse raio externo aqui, a quarta. Ou seja, quanto maior a viscosidade, maior o torque, quanto maior a velocidade de rotação, maior o torque, e o torque varia com a potência quarta em relação ao diâmetro da placa. Beleza, pessoal? Acho que é isso.